Eu sou a doutora Annelise Mármore, eu sou especialista em bioplastia de glúteos e estou gravando esse vídeo aqui para vocês para explicar de forma mais detalhada sobre as opções de tratamento que a gente tem para volumizar a região glútea. Bom, a gente tem opções que são mais invasivas, que são realizadas em centro cirúrgico, como por exemplo a prótese de silicone ou a lipoenxertia, e esses procedimentos são realizados em ambiente hospitalar, com paciente sedado, requerem um tempo de recuperação maior, né? O paciente precisa ficar internado. No caso da prótese de silicone, ele precisa ficar durante um período sem sentar depois que realiza o procedimento. No caso da lipoenxertia, é uma opção interessante quando o paciente já vai se submeter a uma cirurgia, por exemplo, de lipoaspiração, e aí ele redireciona essa gordura para a região do bumbum. E é um procedimento em que o paciente precisa estar sedado em ambiente hospitalar. Quando a gente fala em opções minimamente invasivas que a gente realiza em consultório, a gente consegue realizar essa harmonização da região glútea com os preenchedores. E aí a gente tem preenchedores que são absorvíveis e tem os preenchedores de longa duração. Quando a gente fala de preenchedor absorvível, a gente conhece principalmente o ácido hialurônico, que é uma substância muito conhecida que a gente utiliza para fazer, por exemplo, harmonização facial, preenchimento labial, preenchimento de olheiras, etc. Ele é uma substância que a gente tem no nosso organismo e por isso também biocompatível e que é reabsorvido pelo organismo no período de um ano e meio. Então, no bumbum, ele também tem essas mesmas características. Ele é um gel que volumiza e ele tem esse tempo de duração. Então, não significa que quando a gente aplica o ácido hialurônico no bumbum, que ele vai ficar volumizando pelo período de um ano e meio. Ele vai sendo reabsorvido cada dia um pouquinho e um ano e meio depois ele foi totalmente reabsorvido. Então, o paciente que opta por realizar o preenchimento de bumbum com ácido hialurônico, ele precisa entender que a gente precisa fazer uma manutenção constante para que se mantenha o resultado. Para volumização da região, como o bumbum é uma área extensa, se a gente quiser ver resultado de fato significativo, não são 1, 2, 3, 15 ml de ácido hialurônico que vão fazer alguma diferença na região do bumbum. A gente precisa de uma volumetria maior. Então, acaba sendo um pouco desvantajoso financeiramente para o paciente, digamos assim, essa necessidade de um volume maior e dessa recorrência para a manutenção dos resultados. A gente consegue também fazer uma técnica combinada associando o ácido hialurônico aos bioestimuladores absorvíveis, que vocês devem conhecer como o Sculptra, Radiesse, o Eleva, que são produtos particulados, ou seja, produto que tem partículas de substâncias específicas e essas partículas elas têm essa propriedade de estimular o nosso colágeno. Então, quando a gente combina os dois, o preenchedor de ácido hialurônico, que tem essa capacidade de projeção, de volumização maior, ao bioestimulador de colágeno, a gente consegue também, durante aquele período que a gente está com o produto aplicado no nosso corpo, melhorar a qualidade da pele, melhorar a estria, melhorar um pouco de celulite, melhorar um pouco da flacidez, melhorar o aspecto do geral da pele, né? A pele fica com um aspecto mais jovem, mais hidratada por conta do estímulo de colágeno. Só que esses produtos também são reabsorvidos após um período de um ano e meio, 2 anos, e a gente precisa estar de forma recorrente fazendo essa manutenção, até porque o envelhecimento é um processo contínuo, então a gente precisa estar sempre manipulando aquela região para garantir a manutenção do resultado. E aí a gente tem uma terceira categoria de preenchimento que é o preenchimento definitivo. E ele tem uma característica interessante de preencher e bioestimular o colágeno da pele também, com a vantagem de não ser reabsorvido pelo organismo. E quando a gente fala de preenchimento definitivo, a gente está falando de um preenchedor que, obviamente, é legalizado, tem Anvisa, tem FDA e é com certeza biocompatível com o nosso organismo. O PMMA, que é o nome dessa substância, que é o preenchedor definitivo que a gente utiliza no corpo humano, ele não é uma substância nova, ele já existe na medicina há 80 anos, ele é utilizado em outras especialidades também, como oftalmologia, para fazer prótese ocular, ortopedia, para fazer prótese ortopédica, odontologia também, várias outras especialidades. Na estética, cirurgia plástica, na dermatologia, ele já é utilizado há aproximadamente 30 anos, ele não é uma substância nova no mercado, então, por conta disso. Ele já tem Anvisa desde 2006 e ele é o único implante definitivo com FDA.
Então, ele é sim uma substância segura. O cuidado maior que a gente tem que ter é realizar isso em ambiente adequado, em clínica com alvará de vigilância sanitária, com um profissional que seja capacitado, que saiba o que está fazendo. Porque o cuidado maior, a gente fala, quando a gente fala de definitivo, de preenchedor definitivo, é que o resultado fique bom, né? Então, às vezes, muitos médicos não se atrevem a fazer o preenchedor definitivo porque não se sentem habilidosos em manusear essa substância. Então, como o bumbum é uma área extensa e para realizar o procedimento e para a gente ver resultado de fato, a gente precisa de uma quantidade de volume maior, acaba sendo interessante para o paciente optar. A escolha é do paciente, não existe um preenchedor melhor do que o outro. Isso fica a critério do médico e do paciente, eles escolhem juntos em consulta e o paciente vai escolher realizar no organismo dele o que ele se sentir mais confiante. Mas o nosso papel como médico aqui é informar sobre todas as características de todos os produtos e garantir segurança para fazer o procedimento. Como que é feito o tratamento aqui no consultório, né? Tanto o ácido hialurônico quanto o preenchedor definitivo ou os bioestimuladores absorvíveis, eles são todos feitos com o paciente acordado, ele fica acompanhando o procedimento durante todo o ato, ele fica um pouquinho em pé, porque o bumbum quando deita, ele se espalha, então a gente consegue ter uma visão melhor da onde que vai colocar com o paciente em pé. Então a gente faz um pouco com o paciente deitado, a gente faz um pouco com o paciente em pé e é tudo feito sob anestesia local, tá? A gente não precisa de fazer nenhuma sedação e nem de internação hospitalar para realizar o procedimento. O interessante de ambas as técnicas é que o paciente já vê o resultado imediatamente após. Então ele já vai se olhar no espelho, ele já vai saber como que vai ficar o resultado final do tratamento. A gente pode voltar a fazer novas aplicações, dependendo do que o paciente deseja de resultado, em um período de 30 dias, dando esse intervalo de 30 dias para a revisão. No caso do preenchedor definitivo, que acaba sendo a preferência da maioria das nossas pacientes, por conta dessa característica, né, de ser um preenchedor de longa duração, que tem essa capacidade de estimular colágeno, o paciente também fica acordado durante o procedimento e o que vai variar para mim, eu, médica injetora, é o plano de aplicação. O preenchimento definitivo a gente faz ele num plano intramuscular e o ácido hialurônico a gente faz ele no subcutâneo, ou seja, mais superficialmente. Mas esteticamente, visualmente, o resultado de ambos é muito parecido. Uma coisa que é importante a gente falar aqui sobre o preenchedor definitivo, que é o PMMA, é que existem muitos mitos e muito preconceito ainda envolvendo essa substância. Ele acaba sendo confundido com preenchedores clandestinos, que são substâncias que não são legalizadas e que são de forma ilegal aplicadas no corpo humano, como por exemplo hidrogel, silicone industrial, ele acaba levando a má fama por conta desses procedimentos. Quando a gente vê uma paciente que tem uma complicação, que sai na mídia, muitas vezes a mídia associa ao PMMA, mas quando a gente vai se aprofundar e pesquisar sobre a paciente fez num lugar clandestino, com um profissional que não era médico, uma substância também clandestina. Então, por isso que acaba tendo essa confusão na mente do paciente. Então, é importante, você que está interessado em fazer o procedimento de bioplastia de glúteos ou de preenchimento glúteo, que você procure uma clínica com alvará da vigilância sanitária, que você pesquise sobre o médico que está realizando o procedimento para saber se ele é um médico habilitado, se ele é um médico que sabe fazer o procedimento, há quantos anos ele tem experiência nisso, e também conheça os resultados daquele tratamento, para que você não faça isso de forma irresponsável também. Vou deixar aqui o meu perfil para que vocês sigam. Quem tiver alguma dúvida pode escrever aqui nos comentários, que eu volto em breve para responder outras perguntas de vocês.